Bom dia, mercado! Aqui é Thomas Franco e este é o Morning Call by Futuro Invest de hoje. O pregão de ontem deixou uma herança cautelosa para esta quinta-feira. O Ibovespa fechou em queda de 0,70% na faixa dos 168.600 pontos, mais perto da mínima do dia do que da máxima, com volume financeiro perto de 26 bilhões de reais. Isso mostra pressão relevante, mas ainda não mostra liquidação desordenada. A leitura é de um mercado reduzindo o risco com alguma disciplina, porque o índice acompanhou o mau humor de Wall Street, mas teve um amortecedor importante em petróleo, principalmente com Petrobras segurando parte do estrago. Lá fora, a sessão foi dura. O S&P 500 caiu 1,62%. O Nasdaq Composite recuou 1,98% e o Dow Jones perdeu 1,87%. Tecnologia sofreu com a combinação de inflação americana ainda alta, juros longos pressionados e nova escalada geopolítica envolvendo Estados Unidos e Irã. Quando esse pacote aparece junto, o investidor tira prêmio de múltiplos, reduz exposição em crescimento e volta a exigir caixa, balanço forte e previsibilidade. O ponto central por trás dessa aversão é a inflação americana. O CPI, em 4,2%, mantém viva a tese de juros altos por mais tempo, e isso muda a conta global de risco. Quando o investidor acredita que o Federal Reserve pode demorar mais para cortar juros, o dólar tende a ganhar demanda, os juros dos treasuries sobem e mercados emergentes precisam pagar prêmio maior para atrair capital. Para o Brasil, isso bate direto na curva de DI, no câmbio e na precificação das empresas domésticas. Não é apenas uma notícia de Wall Street, é uma variável que chega no home broker brasileiro em poucos minutos. Para a abertura de hoje, os futuros americanos tentam uma recuperação moderada. S&P 500 futuro em alta de 0,21%, Nasdaq 100 futuro subindo 0,43% e o Dow Jones futuro avançando 0,09%. Mas isso tem cara de alívio técnico, não de virada estrutural. O mercado pode até respirar no começo do dia, mas ainda vai olhar com lupa para petróleo, minério, juros futuros e câmbio. Se a curva de DI abrir, o alívio lá fora perde força rapidamente na bolsa brasileira. Na B3, as maiores altas mostraram um desenho bem específico. MBRFI3 subiu 2,71%, SLC3 avançou 2,27%, XC3 ganhou 2,17%, Prio3 subiu 1,75% e P3 avançou 1,50%. Não foi uma alta espalhada do mercado, foi uma combinação de defesa, commodities, agro, seguros e petróleo, ou seja, nomes com tese própria, geração de caixa ou proteção contra o choque de energia. Do outro lado, o recado veio claro em crescimento e consumo. TOTS 3 caiu 7,02%, MGELO 3 perdeu 6,74%, Nato 3 recuou 5,65%, Vamo 3 caiu 4,50% e Rent 3 perdeu 4,24%. Tecnologia, varejo, locadoras e consumo discricionário continuam muito sensíveis ao custo de capital. Quando a curva de juros abre, o valor presente dos lucros cai, o crédito fica mais caro e o mercado corta primeiro justamente as histórias que dependem mais de crescimento futuro. O financeiro teve uma leitura mista, com Itaú segurando melhor, mas B3, Bradesco, Banco do Brasil e Santander no campo negativo. Isso importa porque bancos costumam funcionar como bússola do risco local. Quando o setor não consegue liderar, mesmo com valuations ainda descontados, fica mais difícil para o Ibovespa construir uma recuperação consistente. O investidor estrangeiro também não dá sinal claro de volta forte. Depois de maio mais pesado para fluxo em bolsa brasileira e exposição ao real, a sensação é que o capital global segue seletivo, esperando mais clareza em inflação, fiscal e juros.
No câmbio, o dólar à vista fechou perto de R$ 5,17, em queda de 0,09%. Foi um alívio marginal para o real, até surpreendente diante do ambiente externo negativo, mas não dá para chamar de força estrutural. O euro ficou perto de R$ 6,00 no pós-fechamento, enquanto o cripto operava sem fechamento formal, com Bitcoin na região de US$ 62.000 e Ethereum perto de US$ 1.640. Nesse cenário, câmbio está menos como motor positivo e mais como variável de confirmação. Se o dólar voltar a subir com petróleo e geopolítica, o prêmio de risco local aumenta. O grande contrapeso positivo continua sendo petróleo e gás. O Brent fechou perto de US$ 93,10 por barril, sustentado pela tensão entre Estados Unidos e Irã e pela queda dos estoques americanos. No overnight, a commodity seguia firme, olhando para a faixa de 94 a 95 dólares. Isso ajuda a Petrobras e pode preservar fluxo em produtoras independentes, mas também cria um dilema maior. Energia cara melhora, receita de óleo, só que pressiona inflação, frete, margem de empresas consumidoras e expectativa para bancos centrais. Por isso, Petrobras pode ser proteção parcial do índice, mas não resolve o problema inteiro. P3 tende a abrir com assimetria melhor que Vale 3, se o Brent continuar acima de 90 dólares. Ainda assim, o mercado vai monitorar defasagem de preços, risco político e câmbio. Num ambiente de petróleo alto por choque geopolítico, a bolsa até ganha em óleo, mas perde em previsibilidade macro. É aquele trade que protege uma parte da carteira e machuca outra, né? Em minério, a leitura é menos convincente. O minério de ferro 62%, CFR, fechou perto de US$ 101,70 por tonelada, alta de 0,33%. Ajuda, mas não muda sozinho a tendência. Para vales siderúrgicas, o mercado precisa ver confirmação na Ásia, demanda chinesa mais firme e menor pressão nos estoques. Uma alta pequena depois de sequência fraca reduz o desconforto, mas ainda não vira gatilho de compra agressiva. A seção asiática, portanto, entra como calibragem importante para a abertura brasileira. Se bolsas ligadas a semicondutores e tecnologia sofrerem com a queda do Nasdaq, o tom de risco global continua defensivo. Se o minério segurar e petróleo ficar forte, o Ibovespa pode tentar se equilibrar via commodities. Mas o melhor cenário exige tripé completo: futuros americanos positivos, Brent sustentado e minério pelo menos estável. Sem isso, a região dos 168 mil pontos volta para o radar como suporte imediato. No mercado local de juros, o cuidado segue redobrado. Qualquer inclinação adicional na curva longa de DI reduz o espaço para múltiplos maiores em varejo, tecnologia e construção, e também aumenta a atratividade relativa da renda fixa. Isso não significa abandonar bolsa, mas significa exigir mais qualidade de balanço, mais visibilidade de lucro e menor dependência de crédito barato. Até que a curva mostre alívio consistente, repiques nesses setores tendem a ser tratados como oportunidades de rebalanceamento, não como mudança automática de tendência. No corporativo, atenção para a Engie Brasil. A companhia aprovou uma oferta pública primária de ações que pode viabilizar a incorporação de uma fatia de 40% na Jirau Energia, avaliada em R$ 5.744 milhões. Isso pode mexer com EGI3, porque o mercado vai recalcular crescimento, alavancagem, dividendos e retorno do ativo. Setor elétrico costuma ser defensivo, mas operação de capital muda a conversa. O investidor quer entender se a aquisição aumenta valor por ação ou se dilui caixa e dividend yield no curto prazo. No exterior, Oracle caiu no aftermarket depois de mostrar um plano de CAPEX em inteligência artificial acima das estimativas. Esse ponto é relevante porque a discussão de inteligência artificial deixou de ser só receita futura e virou também custo presente.
Mercado está perguntando quem vai financiar data centers, chips, energia e nuvens sem comprometer fluxo de caixa. Quando uma empresa grande sinaliza investimento maior com fluxo de caixa pressionado, todo o setor de tecnologia sente, principalmente aquelas companhias com valuation dependente de crescimento perfeito. Para as carteiras, a mensagem é seletividade. Em bolsa, petróleo e nomes defensivos podem continuar funcionando como colchão, enquanto varejo, tecnologia, locadoras e construção precisam de fechamento da curva para respirar. Em renda fixa, a abertura da curva de DI reforça a preferência por cautela na marcação a mercado, especialmente em vértices longos. Em câmbio, real ainda precisa de fluxo para mostrar força. E em commodities, petróleo é suporte, mas também é risco inflacionário. Portanto, não é um pregão para comprar beta sem critério. É um pregão para separar proteção de oportunidade, caixa de narrativa e fluxo real de repique técnico. A abertura deve vir com o mercado testando se o alívio dos futuros americanos tem musculatura. Se tiver, Ibovespa pode tentar recompor parte da perda de ontem. Se não tiver, a pressão deve voltar para ações domésticas sensíveis a juros, com Petrobras segurando o índice apenas parcialmente. O investidor deve observar três telas ao mesmo tempo: Brent, minério na Ásia e curva de DI. São elas que vão dizer se a quinta-feira começa com recuperação ou só com uma pausa antes de nova rodada de defesa. Este foi o Morning Call da Futuro Invest, o seu guia diário no mercado financeiro. Até amanhã, pessoal!